Você já se perguntou por que os japoneses conseguem viver com saúde até os 80, 90 anos ou até mais, e ainda assim cuidar do jardim, cozinhar, conversar, como se o tempo simplesmente não tocasse neles? O curioso é que esse segredo não está em fórmulas complicadas ou treinos intensos. Está em pequenos hábitos tão simples que quase passam despercebidos, como um agradecimento antes da refeição, uma xícara de chá verde saboreada devagar, um café da manhã modesto, um canto da casa deixado vazio, ou simplesmente saber parar quando já se sentiu saciada. Eu chamo isso de minimalismo profundo, onde cada gesto tem consciência, cada momento tem sentido. Coisas que parecem pequenas, mas são os fios invisíveis que entrelaçam saúde, paz interior e até longevidade. Neste vídeo, vou caminhar com você por 10 hábitos minimalistas dos japoneses, desde a forma como eles comem, dormem e se movimentam, até como cultivam a gratidão, a presença e a conexão com o que há de mais íntimo. Nada é complicado, nada é distante. Basta começar com uma ação pequena, ainda hoje. Porque viver muito é uma coisa, mas viver com leveza e propósito dia após dia, isso sim é algo que vale a pena sonhar. 1. Comer até 80% da saciedade. Teve uma vez em que comi 3 tortinhas de ovo de uma só vez, só porque estavam gostosas. Terminei a refeição em silêncio, sentei na cadeira. Já não sentia mais o gosto bom, só me sentia pesada. Estômago pesado, mente pesada. Só muito tempo depois, aprendi uma forma de comer que deixava o corpo mais leve e o coração também. Foi quando fui a Okinawa e ouvi de uma senhora 2 palavras simples: Hara Hachibu. Hara Hachibu significa comer até se sentir 80% cheio. Não é ficar estufado, nem plenamente satisfeito. É parar quando ainda há um pequeno espaço. Um pouco de suspensão, um pouco de nostalgia, um pouco de sutileza. O suficiente para que o corpo se sinta confortável e a mente não se perca no redemoinho do preciso limpar o prato. Os okinawanos comem assim todos os dias. Não por obrigação, mas porque virou um hábito natural. Arroz, na medida certa, muitos vegetais, peixes pequenos, sabores vindos do mar e da terra. Sem banquetes elaborados, sem porções gigantescas, sem essa mentalidade de comer até não aguentar mais. Eles comem para viver. E vivem por muito tempo. No começo, achei que fosse só uma dieta, mas na verdade era um modo de viver. Uma filosofia baseada em escutar e respeitar os limites do corpo. A ciência também concorda. Comer menos reduz a pressão sobre o fígado, o pâncreas, o sistema digestivo, diminui o estresse oxidativo e ativa o processo de reparo celular, a autofagia. Não é preciso forçar o peso, nem contar calorias. Só é preciso saber a hora de parar. Naquele almoço, aprendi a largar os rachos mesmo ainda com vontade de mais um pouco. A sensação de não estar completamente saciada era estranhamente confortável. Não deu sono, nem cansaço, nem vontade de me jogar no sofá. Tudo ficou leve como uma tarde com a brisa entrando num cômodo recém-arrumado. E percebi, a verdadeira saciedade não mora no estômago, mora na presença. Quando você come com todos os sentidos, quando não se distrai com a tela ou o barulho, quando você transforma o ato de comer em algo sagrado e não em um reflexo apressado. Em japonês, há outra palavra ligada a esse espírito, motainai, um sentimento de pesar por desperdiçar. Comer o suficiente também é uma forma de não desperdiçar comida, nem energia digestiva, nem os sinais sutis que o corpo nos envia todos os dias. Um gesto pequeno, mas que pode mudar completamente a sua relação com a comida.
de comer para terminar logo, para matar a fome, para seguir o roteiro, a comer para viver, agradecer e voltar para si mesma. Você pode experimentar já na próxima refeição. Comer um pouco mais devagar, ouvir mais seu estômago e tentar parar quando estiver quase satisfeita. Não precisa ser perfeito de primeira. Só um passo pequeno na direção do suficiente, na direção da leveza. Na parte seguinte, vou te contar sobre outro hábito, também leve, que começa com a primeira luz do dia e que pode transformar completamente o ritmo da sua vida. 2. Acordar com o nascer do sol. Eu costumava programar o despertador para as 6 da manhã com a esperança de me tornar uma versão melhor de mim mesma. Mas toda manhã era igual. O alarme soava como se me arrancasse de um sonho ainda inacabado. Eu abria os olhos com preguiça e não me sentia melhor. Só sentia que mais um dia começava com um suspiro cansado. Então fui para Okinawa e presenciei uma manhã completamente diferente. Sem despertador, sem sobressaltos. Apenas a primeira luz do sol invadindo a varanda da casa. Um senhor regando as plantas, uma senhora caminhando lentamente com verduras para o mercado. Todos os movimentos eram leves, nem apressados, nem preguiçosos, apenas no tempo certo, naturais como a respiração. Os okinawanos não acordam cedo para ter mais sucesso. Eles acordam com o sol porque seus corpos estão acostumados ao ritmo claro e escuro da natureza. A ciência chama isso de relógio biológico, um ciclo de 24 horas que regula hormônios, sono, metabolismo e emoções. Quando a luz da manhã toca a retina, o cérebro começa a reduzir a produção de melatonina, o hormônio do sono, e aumenta moderadamente o cortisol, despertando o corpo de forma suave. Ao mesmo tempo, a luz matinal estimula a produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da concentração, sem precisar de café, sem precisar de alarmes estridentes, apenas com a luz natural. Comecei a experimentar abrir a janela de manhã e sentar um pouco sob a luz do sol antes de iniciar o dia. Apenas 15 minutos, mas meu ânimo já era outro. Não mais sonolenta, nem mal-humorada por ter saído da cama. Sentia como se tivesse sido acordada e não arrancada do sono. E naquela noite dormi melhor, sem precisar fazer mais nada. Vários estudos também confirmam. A luz da manhã não só melhora o sono, como fortalece o sistema imunológico, regula o açúcar no sangue, aumenta a absorção de vitamina D. Essencial para ossos fortes e prevenção da osteoporose. Tudo isso, os okinawanos sabem sem precisar ler livros. Eles vivem ao ar livre, cuidam do jardim, caminham à beira-mar, deixam a luz tocar a pele, os olhos, o Ao contrário, nosso ritmo moderno geralmente começa no escuro, cortinas fechadas, tela do celular brilhando, café às pressas, e o alarme como uma ordem. Cada manhã é um pequeno choque no sistema nervoso. Não é surpresa que tanta gente se sinta exausta já ao abrir os olhos. Acordar com o nascer do sol não é para correr mais. É para começar o dia com presença. Um momento de lentidão no início, para que o restante do dia seja conduzido com mais leveza. Um ritual simples, mas que pode transformar completamente a qualidade da vida. Você pode tentar isso já amanhã. Não precisa acordar mais cedo. Só precisa abrir a cortina, deixar a luz entrar no quarto, permitir que o corpo reajuste seu ritmo, que a mente se adapte com gentileza ao novo dia, ao invés de ser lançada nele. E se você sair para fora, olhe um pouco para o céu. A luz da manhã não apenas desperta o corpo, ela também acalma o coração. Na próxima parte, vou te contar sobre outro hábito,
também com um tom de verde suave como o amanhecer. Uma bebida que aquece o corpo e nutre a consciência a partir de dentro. 3. Beber chá verde todos os dias. Eu nunca entendi por que, nos cafés japoneses, as pessoas ainda escolhem silenciosamente uma xícara de chá verde entre tantas opções mais modernas, mais doces, com mais espuma. Mas então, um dia, depois de arrumar a cozinha pela manhã, eu servi uma xícara de chá quente, sentei e não fiz mais nada, apenas bebi. E eu entendi. Uma xícara de chá não é apenas uma bebida. É uma pausa, um instante, um retorno. Os japoneses mantêm esse hábito há gerações. Eles bebem chá verde todos os dias como um pequeno ritual, simples a ponto de passar despercebido, mas profundo e o suficiente para nutrir o corpo e o espírito. O chá verde contém um composto de nome difícil, mas efeito mágico, EGCG, que neutraliza radicais livres, reduz inflamações, protege o DNA contra danos e retarda o envelhecimento de dentro para fora. Diversos estudos mostram que o hábito de beber chá verde regularmente melhora a função cerebral, reduz o risco de Alzheimer e desacelera o encurtamento dos telômeros, aqueles capacetinhos que protegem nossos cromossomos. Um caminho indireto, mas constante, para viver mais e melhor sem precisar se esforçar demais. E não é só isso. O chá verde também é amigo do coração. Os catequinas presentes na bebida ajudam a reduzir o colesterol ruim, aumentar o bom, melhorar a circulação e acalmar a pressão arterial. Um estudo amplo no Japão revelou que tomar 2 a 3 xícaras de chá verde por dia pode reduzir em até 30% o risco de AVC e infarto. E ainda tem a L-teanina, um aminoácido que relaxa sem causar sono. Quando o coração desacelera, o corpo inteiro também encontra paz. Mas o que me faz amar o chá verde não são os dados nem os estudos. É a sensação de segurar a xícara morna, inspirar o aroma leve das folhas e deixar o amargor suave se espalhar pela boca. É nesse momento que me sinto verdadeiramente aqui, sem pensar no que ainda falta fazer, sem voltar ao que ontem não terminou. Apenas uma xícara de chá e eu comigo mesma, inteira. Os japoneses têm um ritual chamado Shanoyu, a cerimônia do chá. Não é para exibir, mas para praticar 4 princípios: Wa, Kei, Sei, Jaku. Harmonia na conexão, respeito na atitude, pureza nos gestos, serenidade no coração. Desde a forma de preparar, servir, oferecer, receber, tudo é feito devagar, como se o tempo também pausasse. Eles chamam isso de Ichigo Ichie, um instante, um encontro que não se repete. E cada xícara de chá é uma chance de viver plenamente o presente. Você não precisa preparar uma cerimônia do chá todo dia. Só precisa de alguns minutos, sentar de verdade, sem celular, sem rolar a tela. Beber uma xícara de chá verde e observar o que acontece dentro de você. Talvez não aconteça nada, mas talvez algo muito pequeno comece a renascer. A seguir, vou te contar sobre um outro hábito, simples, humilde, mas que é a base para começar cada dia de forma plena e suficiente. Um café da manhã que não exige muito, mas deixa um eco duradouro. 4. Café da manhã simples. Houve uma época em que eu acreditava que o café da manhã precisava ter muitos pratos, ser bem elaborado para me dar energia. Teve um dia em que comi um sanduíche de queijo, acrescentei um iogurte, frutas e ainda um café com bastante leite. Estava tudo gostoso, mas antes mesmo das 10 da manhã, já sentia meu corpo despencar. Cansaço, sono e logo uma vontade de comer algo doce outra vez. Como se eu tivesse acelerado demais
e ficado sem combustível logo nos primeiros quilômetros. Só quando morei com uma família pequena em Okinawa é que entendi o que é um café da manhã verdadeiramente nutritivo. Naquela manhã, eles serviram um prato de arroz branco, uma tigela de sopa miso, um pedaço de peixe grelhado, algumas fatias de nabo em conserva e um ovo cozido mole. Nada sofisticado. Nenhum sabor intenso. Mas, curiosamente, depois de comer, senti meu corpo desperto. Nada de estômago pesado, nada de sono, apenas leveza e o suficiente. Perguntei por que sempre comiam assim. A mãe apenas sorriu e disse: porque é simplesmente gostoso. Depois me olhou e acrescentou: e porque assim, o dia todo fica mais leve. Mais tarde, a ciência confirmou o que senti. Quando começamos o dia com alimentos simples, pouco açúcar, ricos em fibras e proteínas como arroz, peixe, vegetais em conserva ou sopa miso, o corpo não sofre picos súbitos de glicose. Em vez disso, a energia se mantém estável, a mente permanece clara e o corpo não precisa se esforçar para se recuperar após uma overdose de açúcar. A tradição do café da manhã japonês é um exemplo vivo da filosofia Shokunin, fazer até as coisas pequenas com total dedicação. Mesmo sendo só o café da manhã, a forma como escolhem os ingredientes, cozinham e montam a refeição, carregam respeito profundo pelo corpo e pelo ritmo da vida. Porque a forma como começamos o dia determina para onde ele vai. Passei a tentar preparar cafés da manhã simples para mim. Um pouco de arroz feito na noite anterior. Um ovo cozido no vapor. Alguns legumes no vapor com molho miso. Leva menos de 10 minutos, mas a sensação depois dura até o fim da tarde. Mais leveza, mais clareza, sem precisar de café para acordar. E o mais importante, sem mais aquela sensação de que o café da manhã é uma batalha contra o relógio. Você não precisa mudar para peixe grelhado ou nato de uma vez. Só comece trocando um doce a menos. Cozinhe algo simples. Coma antes de se atrasar. E observe o que muda. Na próxima parte, vou contar para você sobre um hábito que não acontece quando acordamos. Mas antes disso, quando tudo silencia, quando o sono começa a partir do espaço que criamos para descansar. 5. Dormir em um futon, num quarto fresco e escuro. Eu costumava pensar que uma boa noite de sono precisava vir junto com uma cama enorme, bem macia, cheia de travesseiros. Quanto mais grossa, mais chique, mais quentinha, mais fácil seria dormir. Até que uma noite dormi sobre um futon fino, estendido no chão de madeira, num quarto japonês simples, sem barulho, sem luz, sem ar-condicionado, apenas com o vento fresco da janela, tocando levemente a pele. E dormi melhor do que em qualquer hotel 5 estrelas em que já fiquei. Os japoneses, há muito tempo, escolhem o futon como parte natural da vida. Toda noite, eles estendem com leveza o colchão fino sobre o tatame. Toda manhã, dobram e guardam com cuidado no armário. Não só para economizar espaço, mas para criar um ritmo de vida. Talvez seja exatamente esse ritmo que ajude o corpo e a mente a entrar no sono como quem entra num ritual e não como quem apaga de exaustão. O futon não é apenas uma solução tradicional. A ciência atual mostra que dormir sobre uma superfície firme, nem muito mole, nem muito funda, ajuda a coluna a manter sua curvatura natural. Isso reduz a pressão sobre os pontos de apoio, evita que a gente fique se virando a noite inteira e permite um sono mais profundo. Além disso, o futon é mais arejado do que colchões grossos, o que ajuda o corpo a manter a temperatura ideal durante a noite, condição essencial para ativar o sono REM, momento em que o cérebro se recupera e o corpo se regenera. Mas só um futon não basta.
O sono japonês também está ligado a um espaço verdadeiramente dedicado ao descanso, fresco e escuro. Quando o anoitecer chega, a temperatura do corpo começa a cair. Se o quarto se mantém entre 18 e 20 graus, o corpo automaticamente libera melatonina, hormônio que aprofunda o sono e regula o relógio biológico. A luz, especialmente a luz artificial da tela do celular ou da lâmpada do teto, atrapalha meio esse processo. Um quarto totalmente escuro, silencioso e arejado permite que o ritmo interno funcione plenamente, melhorando a imunidade, estabilizando o metabolismo e mantendo o equilíbrio emocional. Ainda me lembro da sensação naquela manhã em Okinawa, ao abrir os olhos sobre o futon, sem dor no corpo, sem confusão na cabeça. Era como se eu tivesse sido recarregada, não por café ou despertador, mas por uma noite de verdadeiro repouso. Sem sobressaltos, sem pensamento espremido no travesseiro. Apenas um silêncio que se prolongava. Os japoneses têm uma maneira muito própria de viver. Não tentam possuir mais, mas sempre criam as melhores condições para o que realmente importa. O sono é uma dessas coisas. Eles não precisam de colchão grosso, abajur bonito ou essência de flor. Só precisam de um espaço suficientemente calmo, fresco, escuro e de uma mente que sabe soltar. Você pode tentar apagar as luzes um pouco mais cedo, abrir um pouco a janela, deixar o celular fora do quarto ou simplesmente mudar o lugar onde dorme. Às vezes o que a gente precisa não é adicionar, mas tirar, para que o corpo possa descansar. Descansar de verdade. Na próxima parte, vou contar sobre um hábito diferente, que não tem a ver com dormir, nem exige muito tempo, mas que pode transformar o seu espaço e seu estado de espírito com apenas uma pequena ação por dia. 6. Eliminar o que não é necessário. Eu já morei em um quarto que nem era tão pequeno assim, mas sempre parecia apertado. Apertado aos olhos por causa das estantes cheias de livros nunca lidos. Apertado no armário por roupas em excesso que mal eram usadas. E apertado também na mente, porque toda vez que eu procurava alguma coisa, precisava revirar tudo como se estivesse buscando uma memória perdida. Só quando mudei de casa, fui forçada a fazer uma pergunta. Por que estou guardando isso? Cada objeto trazia uma história, um motivo, uma pontinha de arrependimento. Mas o estranho é que quanto mais eu conseguia abrir mão de algo, mais eu sentia que podia respirar. E então comecei a entender que eliminar não era só organizar o espaço, era reorganizar a forma como eu estava vivendo. Os japoneses chamam isso de danshari, recusar, descartar e desapegar. Uma filosofia de vida com raízes no Zen budismo, mas que se manifesta em gestos muito concretos. Recusar o que não precisamos trazer para casa. Descartar o que já não serve ao presente. E desapegar dos vínculos emocionais desnecessários com os objetos. Não se trata de se forçar a viver com pouco, mas de aprender a distinguir o que realmente tem sentido. Pesquisas da Universidade da Califórnia já mostraram que viver em um ambiente bagunçado pode elevar significativamente o cortisol, o hormônio do estresse. A gente nem percebe, mas essa desordem visual constante dificulta a concentração, deixa o humor instável e alimenta uma sensação de impotência. Por outro lado, só de estar em um espaço organizado e leve, o coração desacelera, a respiração se acalma e o sono se torna mais profundo. Em Okinawa, entrei uma vez numa casinha com pouquíssimos móveis. Uma mesinha baixa, um armário de tecido, uma prateleira de bambu para pratos e uma luminária de papel. Mas o estranho é que aquele lugar não parecia faltar nada. Era tão espaçoso que eu quase podia ouvir o vento passando pela porta. Nada sobrava, nada faltava, tudo em harmonia,
e quem vivia ali também parecia mais leve. O espírito, o wabi-sabi, encontrar beleza na imperfeição, e o motainai, o pesar diante do desperdício, se misturam na maneira como os japoneses decidem o que manter e o que deixar ir. Eles não jogam fora sem pensar, mas também não se apegam sem motivo. Eles sabem que as memórias não estão nas coisas, estão nas experiências vividas. E para viver com mais profundidade, às vezes é preciso ter espaço. Você não precisa começar limpando a casa toda. Basta abrir uma gaveta, tocar em cada objeto, perguntar a si mesma se ainda faz sentido. E ao deixar um item ir, talvez você também esteja soltando uma parte da pressão invisível que carrega. Na próxima parte, vou te contar sobre um hábito que pode soar vazio, mas que na verdade é a porta de entrada para reencontrar a verdadeira plenitude do espírito. Um vazio que não se ignora, mas onde se respira. 7. Valorizar o vazio. Uma vez, tentei reorganizar minha mesa de trabalho, deixando apenas um caderno, uma caneta e uma xícara de chá. Guardei todo o resto no armário. Ao olhar para aquela superfície vazia, me senti um pouco desconfortável. Mas logo depois, comecei a respirar de um jeito estranhamente mais leve. Era como se minha mente também tivesse sido limpa, como se houvesse mais espaço dentro de mim para simplesmente estar. Na cultura japonesa, esse vazio é chamado de ma, um espaço que não existe para ser preenchido, mas para se respirar dentro dele. Ma não é ausência, é uma pausa necessária entre dois movimentos, como um cômodo com poucos objetos, onde a mente pode repousar, como um silêncio numa conversa que dá tempo para sentir, como uma música que para no momento certo, deixando o coração vibrar com seu eco. A vida moderna teme o vazio, teme o silêncio, teme não fazer nada. Ligamos música quando estamos sós, checamos o celular enquanto esperamos, lotamos a agenda com tarefas urgentes. Mas é justamente nesses momentos, sem nada, que a mente encontra cura. Um estudo publicado na Frontiers in Psychology mostrou que pessoas que praticam alguns minutos de silêncio por dia apresentam níveis significativamente mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. Elas também têm mais foco e estabilidade emocional. Outro estudo da Nature Communications apontou que ambientes desorganizados e excesso de estímulos digitais prejudicam o sono, aumentam o risco de depressão e comprometem as funções cognitivas com o tempo. Enquanto isso, criar um vazio, seja no espaço físico ou na rotina, ajuda o corpo a se regenerar, fortalece a imunidade e aprofunda o sono. Em Okinawa, já passei horas sentada num pequeno jardim. Ninguém dizia nada, sem barulho de máquinas, nada de especial acontecia. Mas eu continuei ali, sem sentir que estava perdendo tempo, sem precisar fazer algo mais produtivo. Esses silêncios, de algum modo, tocaram partes de mim que há muito não escutavam a própria voz. Os japoneses não veem o vazio como preguiça. Para eles, é parte da harmonia. No arranjo de flores ikebana, o espaço entre os galhos é tão importante quanto as flores. Numa conversa, o silêncio não é hesitação, é escuta. Mas nos ensina que plenitude não é ter muito, mas deixar espaço para o que é precioso emergir. Você pode começar dedicando alguns minutos para não fazer nada depois das refeições, ou esvaziando um cantinho da casa, sem decorá-lo. Apenas deixando-o ali para respirar, para voltar a si. Na próxima parte, vou te contar sobre um hábito que não começa no eu, mas em um motivo que vai além de nós mesmos. Algo que faz os japoneses viverem muito, não só porque o corpo é forte,
mas porque a alma não está perdida. 8. Ter um motivo para viver. Houve uma época em que acordar de manhã era um esforço. Não por falta de sono, mas porque eu não via nada que realmente valesse a pena para começar o dia. Tudo parecia apenas uma lista de tarefas, uma corrida repetitiva, sem um destino claro. Só quando li sobre o Ikigai, comecei a escutar novamente algo que parecia muito simples. O que me faz querer viver? Ikigai é um conceito belíssimo da cultura japonesa. Não é só paixão, nem só trabalho, mas a interseção entre aquilo que amamos, aquilo em que somos bons, aquilo de que o mundo precisa e aquilo que pode nos sustentar ao longo do tempo. Mas em Okinawa, onde senhoras de 100 anos ainda sorriem como o sol, o Ikigai não precisa ser algo tão grandioso assim. Há quem o encontre ao cuidar do jardim todas as manhãs. Há quem o descubra ao preparar uma refeição para os netos. Há quem sinta que sua vida tem sentido só por poder contar velhas histórias a alguém disposto a ouvir. Eu achava que, para ter um Ikigai, precisava fazer algo grandioso. Mas, na verdade, ele pode começar com algo bem pequeno. Uma sensação de calor no peito ao fazer algo que gostamos. Uma alegria minúscula ao saber que alguém espera por nós. Uma repetição paciente a cada dia, não por obrigação, mas por genuíno desejo de preservar aquilo. A ciência já começou a acompanhar essa filosofia. Um estudo publicado no The Lancet em 2019, que acompanhou mais de 40 mil japoneses, mostrou que quem sente claramente um propósito de vida tem risco significativamente menor de morte por doenças cardiovasculares, AVC, e outros males crônicos. Outro estudo de 2021, publicado na Psychosomatic Medicine, apontou que pessoas com um motivo claro para viver dormem melhor, têm menos inflamações e são emocionalmente mais estáveis. Quando você sabe por que vive, seu corpo também se torna mais resiliente. Comecei a buscar meu Ikigai, anotando silenciosamente as coisas que me traziam leveza a cada dia. Às vezes era o momento de tomar chá ao sol, às vezes ajudar alguém com um pequeno problema, às vezes escrever algumas linhas que me pareciam verdadeiras, e pouco a pouco percebi. O Ikigai não é algo que precisamos encontrar. Ele sempre esteve ali, apenas encoberto por muito ruído. Os japoneses não definem sucesso por fama ou riqueza, mas por viverem ou não a cada dia, de acordo com seu motivo. E quando alguém vive por esse motivo, não precisa correr demais, porque cada passo tem significado. Você pode começar com uma pergunta simples. Amanhã de manhã, o que te faria querer sair da cama? A resposta pode não vir imediatamente, mas às vezes, só parar para perguntar já é um começo. Na próxima parte, vou te contar sobre um hábito extremamente comum, mas que talvez seja o elo entre o Ikigai e o corpo. Um movimento gentil, discreto, que nutre a saúde desde os primeiros passos do dia. 9. Movimento natural no dia a dia. Houve uma época em que eu me matriculei na academia 6 vezes por semana. Toda vez que terminava o treino, me sentia exausta, mas ainda assim, incompleta. Porque mesmo que meu corpo estivesse mais forte, eu sentia uma pressão constante, como se, ao não fazer minutos suficientes de cardio por dia, estivesse vivendo errado. Um dia, li sobre as pessoas centenárias de Okinawa, aquelas que nunca pisaram numa academia, mas que têm uma vitalidade surpreendente. Lá, o movimento não vem de uma rotina de treinos, mas do ritmo da vida. Eles não vão treinar, mas estão sempre se movendo. Abaixam-se para cuidar da horta, levantam-se e sentam-se para pegar objetos. Caminham para visitar vizinhos, carregam cestas de vegetais do mercado para casa, ou simplesmente cozinham cada refeição com as próprias mãos. Cada movimento é pequeno, mas repetido,
e sustentado por toda a vida. Essa filosofia de vida se chama Natural Movement, movimento natural, sem forçar o corpo a se tensionar, sem tratar o cuidado com o corpo como uma obrigação pesada, mas permitindo que ele viva conforme sua função original, mover-se de forma leve, flexível e constante, sem exagero, mas sem parar. Um estudo publicado pelo American Journal of Epidemiology em 2020 mostrou que pessoas que mantêm um nível moderado de atividade diária, como caminhar ou cuidar do jardim, têm um risco de mortalidade 20 e 30 menor do que aquelas que fazem exercícios intensos algumas vezes por semana, mas passam o resto do tempo sentadas. O corpo não precisa de muito, precisa de regularidade. E essa regularidade começa pelas pequenas ações que quase ninguém nota. Comecei a mudar ao limpar a casa sem pressa. Subir escadas em vez de pegar o elevador. Ir ao mercado a pé em vez de pedir delivery. À noite, coloco uma música suave e me entrego a alguns alongamentos leves. Não para queimar calorias, mas para lembrar que meu corpo ainda está vivo. Os okinawanos não apenas vivem muito, eles vivem com saúde, alegria e autonomia. E eu acredito que, em grande parte, é porque eles nunca pararam de se mover. Cada gesto deles não é para atingir uma meta, mas para manter um ritmo de vida conectado com a natureza, com a comunidade e consigo mesmos. Você não precisa começar com um plano de treino. Basta prestar atenção nos movimentos pequenos do dia. Criar espaço para se levantar, caminhar, respirar fundo, alongar um ombro, abrir uma janela. A saúde não está nas horas de suor intenso, mas nos movimentos suaves, constantes, que se infiltram em cada batida do cotidiano. Na próxima parte, vou te contar sobre um hábito que não tem a ver com movimento nem exige muito tempo, mas que tem o poder de curar o espírito e nos lembrar que, enquanto ainda somos capazes de sentir gratidão, ainda estamos vivendo de forma plena. 10. Praticar a gratidão. Eu costumava pensar que a gratidão era uma emoção natural. Quando algo realmente bom acontecia, a gente se sentia grato. Mas depois de uma sequência de dias em que parecia não haver nada digno de agradecimento, percebi de repente: gratidão não é algo que vem depois, é algo que precisa ser escolhido antes. No Japão, cada refeição começa com uma frase simples: Itadakimasu, recebo com gratidão. Essa frase não é só para a comida, mas para toda a jornada do grão de arroz, do campo de cultivo, das mãos do agricultor, da pessoa que cozinhou até chegar ao prato diante de nós. E ao final da refeição, eles dizem: Goshizousama dejita, obrigado pela refeição deliciosa. Esses pequenos rituais se repetem todos os dias, como um leve respirar, trazendo a gratidão para dentro de cada ação cotidiana. Eu já experimentei ficar em silêncio por alguns segundos antes de cada refeição. Não precisava dizer nada em voz alta, só pensar, em silêncio, sobre tudo o que fez parte daquela mesa. Em certos dias, era uma cenoura doce de forma surpreendente. Em outros, um sorriso que acompanhava o convite para comer juntos. E então, eu sentia meu coração se amolecer, e a refeição se tornava mais acolhedora, mesmo que os pratos fossem os mesmos. A ciência também já mediu isso. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology mostrou que pessoas que mantêm o hábito diário da gratidão têm níveis de cortisol mais baixos, dormem melhor e sentem menos ansiedade. Quando sentimos gratidão, o cérebro ativa áreas ligadas à sensação de segurança, empatia e alegria. Dizer obrigado não é só educação. É um mecanismo biológico que ajuda o corpo a se recuperar, reduz inflamações, fortalece a imunidade e prolonga a longevidade.
Os okinawanos não esperam o fim do ano para fazer um balanço do que agradecer. Eles entrelaçam a gratidão em cada dia de vida. Enquanto cozinham, cuidam do jardim, conversam com amigos, sempre há momentos em que param para reconhecer a presença do que é bom. Não precisa ser algo grandioso. Um raio de sol, uma flor que nasceu na estação certa, um amigo que passou para visitar. Tudo pode ser motivo para um sorriso leve. Comecei a anotar, todas as noites, 3 coisas pelas quais fui grata naquele dia. Em alguns dias, era fácil. Em outros, eu precisava pensar bastante. Mas justamente nos dias difíceis é que senti esse hábito mais necessário. Ele me puxava para fora da sensação de carência e me trazia de volta ao que eu já tinha, mesmo que fosse pequeno, mas verdadeiro. A gratidão, do jeito japonês, não é enfeitada nem forçada. É uma prática silenciosa, mas capaz de transformar a qualidade da vida. Não é só viver mais, é viver com mais profundidade. E quando a gratidão se torna parte natural de cada dia, a gente começa a perceber, a felicidade não está tão distante assim. Ela está ali, em uma simples e sincera palavra de agradecimento. Quando esta jornada chega ao fim, talvez você sinta algo muito japonês. A saúde não vem de acumular mais, mas de reduzir com intenção. Reduzir o ruído para ouvir o corpo. Reduzir a pressa para respirar mais fundo. Reduzir o desejo para encontrar uma paz suficiente. 10 pequenos hábitos, mas quando se unem, formam uma base sólida para que a longevidade floresça e a alegria nasça dia após dia. Viver muito e viver com profundidade não vem de fazer mais, mas de fazer certo, mesmo que seja pouco. Menos pressão, menos bagunça, menos desejo, para ganhar mais saúde, mais alegria e mais anos com verdadeiro significado. Se o estilo de vida japonês tocou algo dentro de você, assista ao próximo vídeo. Ikigai, o motivo que te faz querer acordar todas as manhãs. O Ikigai será o fio condutor que conecta todos os hábitos que você acabou de aprender, para que cada dia comece não com pressa, mas com uma razão suave e acolhedora. Se você achou este vídeo útil, clique em like e inscreva-se no canal para me apoiar a continuar compartilhando mais sobre a sabedoria do minimalismo japonês. Cada apoio é um lembrete de que o caminho de viver menos, mas com propósito, está chegando a alguém aí fora. E agora é a sua vez. Dos 10 hábitos anteriores, com qual você vai começar hoje? Comer mais devagar para ouvir seu estômago dizendo que já é suficiente? Tomar um gole de chá para desacelerar o ritmo da vida? Ou arrumar um cantinho da casa para dar espaço à sua mente respirar? Compartilhe nos comentários, para juntos cultivarmos essas pequenas mudanças duradouras e profundamente humanas.